Um abraço fraternal a todos, em nome de Jesus Cristo. Este vídeo é o marco inicial de um trabalho que versará sobre a evangelização e sobre a doutrina cristã. É sobre doutrina cristã, não é sobre doutrina eclesiástica, nem doutrina de homem algum. É doutrina cristã, aquela que emana da Bíblia Sagrada, especialmente do Novo Testamento. Antes de prosseguirmos, faremos uma oração da seguinte forma. Cada um no seu lugar, cada um onde está, faz a oração da forma que mais lhe convier. Aqui nós oraremos em silêncio. Oremos. Te pedimos e agradecemos por tudo isto, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como vídeo inicial, nós precisamos nos identificar, para que os irmãos saibam pelo menos um pouco da nossa, um pouco em relação à nossa identificação. Nosso nome, o meu nome, José Joaquim Gonçalves de Faria. Nascido no dia 30 de dezembro de 1942. Lá se vão, portanto, quase 78 anos. Com 19 anos de idade, viemos para o Brasil. E aqui chegamos no finalzinho do mês de janeiro do ano de 1962. Está, portanto, quase completando 59 anos. Estamos residindo na zona norte de São Paulo, nos arredores de Tucuruvi, no bairro de Vila Gustavo. Atualmente, cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porém, nem sempre tivemos essa fé. Fomos nascidos, criados, ensinados, instruídos, educados na maior religião cristã, que, se não conhecida pelo mundo inteiro, é conhecida pelo menos pela maior parte dos habitantes destas partes do mundo. Durante a vida, passamos por alguns altos e por muitos baixos. Nos altos, quando está tudo bem, quem se importa com o que está ao redor de si? Ninguém. Porém, os maus momentos chegam. E chegam fortes, demasiadamente fortes. E nessas oportunidades, estamos praticamente abertos a tudo, estamos abertos a praticamente tudo o que nos falam, o que nos dizem para fazer, o que dizem que é bom. E assim, vamos caminhando na vida. Eu vou contar duas experiências dentre as muitas que passamos pela vida nos momentos de fraqueza, nos momentos de problemas, nos momentos de baixa. O primeiro ocorreu da seguinte forma. Depois de uma série de acontecimentos, nos falaram: olha, Faria, você quer ter todo o dinheiro do mundo, quer ter dinheiro
Os borbotões, dinheiro saindo pelo ladrão. Dinheiro que nunca te falta. Dinheiro para você fazer tudo o que quiser, você precisa fazer uma coisa. Eu quis saber o que era. Ora, para nunca faltar dinheiro, quem está em baixa, quem está com problemas, é um colírio para o coração. Aí eu perguntei e me falaram, olha, você faz o seguinte, você pega um peixe, peixe, não muito grande, mas também não muito pequeno, um peixe, descama, você vai fazer isso com o peixe, depois você raspa as escamas do peixe e coloca dentro de um saco. E você vai começar a andar com esse saco para todo lugar que você for. E nunca mais vai te faltar dinheiro. Você vai ser invejado por todos, porque a tua prosperidade não terá medida. E lá andava eu, para cima e para baixo, com aquele saquinho, para tudo quanto era lado que eu ia. Aquele saquinho era o chamador de dinheiro, era o chamariz do dinheiro. Então era necessário que eu andasse com ele para que o dinheiro viesse às minhas mãos, ao meu bolso. Porém, eu vou contar uma verdade para os irmãos. Não se surpreendam, mas eu nunca tive tanto problema de dinheiro, tanto problema financeiro na minha vida, como quando eu carregava aquele saquinho que chamava todo o dinheiro do mundo. Ficamos por aqui nesse testemunho. E uma certa feita, tivemos um acidente com fogo. Não foi um acidente muito grave, mas foi um acidente com fogo. E entre outras partes do corpo que o fogo pegou com maior intensidade na minha mão esquerda. Palma da mão. Em pouco tempo, a palma da minha mão ficou uma bolha de água. Eu falo algo, mas é líquido, não sei o que é. Ficou uma bolha grande de líquido. E aquilo queimava, e eu passava pomada, e eu passava água, e tomava injeção, e tomava comprimido, e fazia banho, e fazia infusão, e fazia, aquela bolha não saía. E a queimação parece que cada vez aumentava mais. E atrapalhava o meu serviço. Ficava difícil para trabalhar. Então, um amigo meu, já falecido, ele, vendo aquela situação, se condoeu de mim e me falou, olha, Faria, eu estou frequentando um lugar aí, eu já fui beneficiado e eu vejo muitas pessoas que são beneficiadas com as coisas que acontecem lá. Você devia ir lá para que essa bolha seque e você possa voltar a trabalhar tranquilo. Falei, tudo bem, vamos lá. Combinamos um dia e fomos. Naquele lugar, nos orientaram a comprar alguns objetos, algumas coisas. Para fazer alguma coisa também, que não vem ao caso, e aguardar o resultado, né? Aí nós compramos o que eles nos indicaram, fizemos o que eles orientaram para fazer, e numa noite, compramos num dia, não sei se foi no mesmo dia que compramos e fizemos, ou compramos num dia e fizemos no outro, mas fizemos. Num dia de noite fizemos tudo o que eles orientaram para fazer. E fomos dormir, fomos descansar, deitar. Passamos a noite, tranquilo, normal como todas as noites, dormindo.
E no outro dia ficamos surpreendidos ao olhar para a nossa mão. Aquela bolha estava secando. Não secou completamente. Ela não desapareceu completamente naquela noite, mas estava secando. E secou completamente em muito poucos dias. Muito pouco tempo ela secou completamente. Isso nos trouxe alegria, nos trouxe até uma paz. E em virtude disso, resolvemos que quando tivéssemos um problema, iríamos lá para resolver o problema. Como se fosse um hospital. A pessoa vai para ser curada de um problema físico. Ali seria curado de problemas não físicos, ou talvez físicos, mas que quiséssemos uma resolução bem rápida. E lá ficamos por algum tempo. Não muito, mas também não pouco. E com o passar do tempo, as coisas deixaram de acontecer segundo o nosso desejo, segundo a nossa vontade e a nossa necessidade. E a decepção chegou. O chão saiu debaixo dos nossos pés. Não sabíamos onde pisar. E ficamos perambulando pelo mundo por alguns anos. Até que um amigo meu, também já falecido, me falou: "Oi, Faria, eu estou frequentando uma igreja de crente e eu estou me dando bem lá. Eles fazem oração pelas pessoas e as coisas acontecem. Vamos lá, para que esses problemas desapareçam da tua vida e você passe a ter uma vida tranquila." Tudo bem, você me leva lá. Eu sozinho não tenho cara de chegar assim num lugar desses aí, entrar e dizer: "Estou aqui." Então você me leva lá, me apresenta e tudo bem. Então marcamos lá um dia e fomos na igreja que eu frequentava. Fomos bem recebidos, oraram por nós e nós ficamos ali. Parece que a tranquilidade chegou uma tranquilidade diferente, uma paz diferente daqueles locais que eu frequentava anteriormente. Porém, as coisas não se resolviam. Aí começaram a nos falar: "Olha, você precisa batizar para que esses problemas saiam da sua vida, porque são muito difíceis. Então, se batizando, isso desaparece tudo da tua vida." Isso era no ano, quando eu fui na igreja com meu amigo, foi no ano de 1979. Ali tivemos o primeiro contato com a Bíblia, e diante daquelas informações que eu devia batizar para que tudo se resolvesse, eu, como tive o primeiro contato com a Bíblia, peguei uma Bíblia e li ela inteira, do começo ao fim, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Eu não vi em nenhum lugar apoio a nenhuma declaração, nenhum apoio, nenhuma garantia de que aquilo que eles falavam era o correto e iria acontecer. Enfim, como a vontade própria estava um pouco longe de nós, fomos ao batismo. E acontece que nada é feito. As coisas continuaram praticamente como eram anteriormente. E para encontrarmos solução,
nós procurávamos também outras igrejas para ver se as coisas se resolviam. Mas continuava sempre da mesma forma. Um irmão que frequentava aquela igreja, em conversa particular, me falou: eu estou estudando a Bíblia Sagrada. Olha, estou aprendendo coisas que aqui nunca vou aprender. Nunca eu aprenderia. Você não quer ir estudar a Bíblia Sagrada lá junto comigo? Eu falei, eu vou. Você me leva lá, me apresenta que eu vou. E aí fomos estudar a Bíblia Sagrada. Fomos estudar a Bíblia Sagrada. O professor era o pastor Silas, hoje também falecido. E ele ministrava as aulas lá na Igreja Batista Betel, onde ele era pastor titular. A Igreja Batista Betel fica na Rua Alfredo Pujol, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. O número eu não lembro, mas fica bem pertinho da Rua Voluntários da Pátria. Mais ou menos uns 500, 600 metros da Voluntários da Pátria. E ali ficamos, ali continuamos, e ali permanecemos, aprendemos muito, estudamos muito, aprendemos muito, bastante, servindo até hoje. Mas dentro do nosso coração havia algo que não nasceu lá naquela igreja, mas algo muito antigo. Havia um vazio dentro de nós, algo que faltava, algo que necessitávamos, mas não sabíamos o que era. Naquela igreja havia uma biblioteca e uma livraria, na qual eles vendiam livros de cunho evangélico, espiritual, bíblico. E naquela livraria, eu comecei a comprar livros. A ler, a estudar, a confirmar na Bíblia Sagrada, a ter mais confiança na Bíblia Sagrada, a confiar mais, mas o vazio continuava. E um dos livros que havia naquela livraria me chamou a atenção pelo seu título. O título era uma pergunta, um questionamento. O crente pode perder a salvação? Esse era o título do livro. O crente pode perder a salvação? Aquele livro me atraiu, o título me atraiu, e eu comprei aquele livro. Os outros livros ficaram um pouco de lado, não abandonados, mas ficaram um pouco de lado. E eu comecei a estudar aquele livro, a ler, a estudar. Aquele livro mostrava muitas passagens bíblicas e nós íamos à Bíblia para ver se aquilo que ele falava era aprovado pela Bíblia. Graças a Deus era. E continuamos estudando e confirmando e comparando e indo e caminhando e vindo, até que passamos a crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Havia necessidade de arrependimento, assim como todas as pessoas que passam a crer em Jesus Cristo, onde também experimentaram o arrependimento. Confessamos os nossos pecados a Deus, nos arrependemos e passamos a crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Fé que jamais perdemos ou perderemos, não por esforço pessoal, mas porque Yahvé, o eterno Deus, não permite que tal absurdo ocorra na vida de quem crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Depois de algum tempo,
fomos recebidos na Igreja Batista em Vila Gustavo como membros. O pastor naquela oportunidade, e ainda hoje, é o pastor Antônio Rocha de Lima Filho. Não pertencemos mais àquela igreja, mas a amizade com o pastor permanece intacta, como não poderia ser diferente. Muito bem, aí está, em breves pinceladas, um pouco da nossa vida. Sou casado, tenho um filho e tenho um que infelizmente faleceu há 6, 7 anos mais ou menos. Aí está, em breves palavras, a nossa história bem resumida. Resumo do resumo do resumo. Mas nós precisamos falar algo muito importante acerca do nosso trabalho. Alguém pode estar dizendo: aí está mais um espertalhão querendo nos explorar. Todos podem pensar o que quiserem. Podem pensar o que quiserem. Ninguém proíbe de pensar. Mas a verdade é que nós jamais pediremos 1 centavo sequer para que este trabalho seja mantido. Aqui no versículo transcrito aí na página, é um versículo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 8, o qual termina com essa frase, ou com essas duas orações: de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. É um imperativo. Pois é isso aí. De graça recebemos o Evangelho e a salvação eterna. E de bom grado, de graça transmitiremos o Evangelho e algumas doutrinas cristãs, porque eu creio que não temos idade para falar sobre tudo, mas algumas nós falaremos de graça, o que nos trará satisfação por saber que poderemos proporcionar, ainda que de modo muito pequeno, algum conhecimento àqueles que tiverem contato conosco. De graça recebemos, de graça daremos. Não esperem, portanto, por pedido de dinheiro da nossa parte, porque jamais faremos isso. Para a honra e glória de Deus, para a nossa alegria e satisfação, e para o bem daqueles que porventura derem ouvidos àquilo que nós falarmos e confiarem na Bíblia Sagrada para crerem nela e não em nós. Aliás, jamais desejaremos que alguém creia em nós. Ninguém deve crer em nós. Aquilo que escutarem da nossa boca, ou aquilo que lerem aí na página, deve ser confrontado, deve ser confirmado na Bíblia Sagrada, para que creiam na Bíblia e não em nós. Porque nós somos pecadores como todo mundo, maus como todo mundo, ruins como todo mundo. Não merecemos, portanto, crédito para sermos a base da fé de quem quer que seja. Não, de jeito nenhum. Eles devem crer na Bíblia Sagrada. Aquilo que escutarem de nós deve ser apenas tomado como orientação para que na Bíblia Sagrada tenham a confirmação e possam crer da forma correta, tirada da fonte pura, cristalina, que é a Bíblia Sagrada. Muito bem. Falamos que
não iremos pedir um centavo sequer de vocês. Porém, nós necessitamos da cooperação de todos. E vocês poderão cooperar conosco divulgando este canal. Dando um like, comentando, compartilhando, inscrevendo-se e ativando o sininho. Além, é claro, das orações que nós não poderíamos jamais deixar de pedir para que o nosso trabalho prospere na vida de quem entrar em contato conosco e segundo os propósitos de Deus. Orem, portanto, por nós. Divulguem este canal, deem um like, comentem, compartilhem-se, inscrevam-se e ativem o sininho. É muito fácil, porém vocês não imaginam a cooperação que darão, não tanto a nós, mas àqueles que porventura vierem a ter conhecimento, ainda que seja de uma palavra, dita pela nossa boca, aqui neste canal. Por hoje, como vídeo de apresentação, é só. Pedimos, porém, todas as bênçãos de Yahvé, o Eterno Deus, para todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.